Pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Situicecast, na nossa roda de conversa aqui, mensal, que fazemos aqui da página do Situice. A gente está aqui hoje com as pessoas que constroem a página novamente para conversar sobre um tema que a gente escolheu, um tema pertinente e tal. Temos só um desfalque hoje, que é o da Giovana, ela não pôde gravar. Enfim, não pôde estar aqui na gravação, mas no próximo ela vai estar e tal. E só que temos uma nova integrante participando dessa vez aqui do Situice, do Situicecast. O Situice nessa semana começou uma nova hashtag, que é o Situice Educação, e a responsável por essa nova hashtag é a Lívia, né, mestre em ensino de ciências pela USP e tal, uma pessoa que vive a educação. E ela vai começar a falar sobre educação toda sexta-feira na hora do almoço. E, enfim, também participar dos nossos podcasts. E esse é o primeiro podcast do qual ela está participando. Então, Lívia, bem-vinda, primeiramente, aí ao Situice. Se você quiser falar alguma coisa, o espaço é seu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte. Espero que eu possa contribuir aí para as nossas discussões e reflexões. Beleza, Lívia, ótimo. Pessoal, então estamos aqui também com o Thiagão, com o Sérgio, com o Nakamura, para a gente fazer essa gravação aqui do Situicecast. Fala aí, Thiagão, Sérgio, Nakamura, como vocês estão, meus queridos? Olá, estamos bem. O tema de hoje é muito legal, assim, muito bacana, bastante denso também. E espero que vocês gostem. Também estou animado pelo tema de hoje. Acho que vai ser bacana. Isso aí, gente. Boa noite. Feliz de estar aqui mais uma vez gravando. E como todos os outros, também estou muito animado para o tema de hoje. Espero que seja realmente muito bom. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, vamos explicar qual é o tema de hoje, né? Acho que o pessoal, né, tá animado, mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre um tema complexo, né? Parte da identificação da nossa realidade, do que está acontecendo no nosso país hoje, mas também no mundo, né? E no que diz respeito também à prática das violências diversas que a gente vê, que a gente encara, que a gente sofre no nosso dia a dia, e que a gente vê acontecendo no planeta. O tema hoje, o nome do tema, né, é o seguinte: a banalização das violências como consequência do maniqueísmo. Tá? Esse tema surgiu numa reflexão nossa de que hoje o discurso maniqueísta, esse de colocar nas diversas discussões, né, nos diversos entendimentos da nossa sociedade, um lado e outro, o bom e o mal, né, ela impede uma série de construções críticas acerca da realidade que poderiam, né, combater as violências que a gente sofre, diversas, né, violências. Então, assim, a gente separou aqui em vários tópicos, na verdade, a nossa conversa. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, depois a gente vai dar sequência. Pretendo aqui explicar basicamente, né, assim, de forma simples, né, o que é o maniqueísmo, o que a gente entende por maniqueísmo quando a gente fala de hoje. Banal, né? O que é banal, o que é ser banal, e explicar também um pouco, introduzir o tema e introduzir o core da nossa discussão, como ela vai acontecer, tá? Então vamos lá. Maniqueísmo, né? Maniqueísmo, ele foi uma doutrina filosófica fundada por um profeta persa chamado Maimônides, né? Lá atrás, no século III, sobre a qual se fundou um dualismo religioso, né? O Mani, segundo ele, né, existia um conflito cósmico entre forças antagônicas, forças que se combatiam, né, o bem absoluto e o mal absoluto. Então, pro Mani, essa dualidade, né, entre o bem e o mal, ela colocava a matéria e a carne no reino das sombras e tal, da maldade, e o homem ele tinha o dever de, nessa luta, ajudar o bem a vencer o mal, ajudar as luzes a vencer as sombras, ajudar
o bem a vencer a carne, né? Enfim, aquilo que estava relegado ao reino das sombras. Então, assim, foi uma vertente religiosa, né? Um dogmatismo aí criado há muito tempo atrás. Porém, essa visão, né, maniqueísta, ela se reflete, né? Ela foi modificada, inserida em diversos contextos no decorrer do tempo. E hoje a gente usa o termo maniqueísta, né, para qualquer concepção dualista do mundo em princípios opostos, incompatíveis. Então é nesse sentido, né? Quando a gente fala maniqueísmo, a gente quer encarar o conceito dessa forma, como um conflito, né? Uma concepção que coloca um conflito entre princípios opostos incompatíveis que não se bicam, vamos dizer assim, e que precisam ser colocados um de cada lado para a realidade poder ser encarada através dessa visão. Então, maniqueísmo nesse sentido, né? E a gente acredita que essa visão maniqueísta ela se manifesta em vários, né, discursos, em várias áreas da nossa sociedade, como, por exemplo, na política. A gente vai discutir mais a fundo isso um pouco mais para frente, mas se a gente pegar, por exemplo, as nossas últimas eleições, né, a gente viu como o discurso maniqueísta, né, esse da briga de torcida, né, de que você é meu inimigo e eu sou o puro, o bom aqui que vai salvar o país, como essa discussão ela pode ser colocada num contexto atual, né, e como ela pode trazer uma série de prejuízos para a discussão e para a própria vivência das pessoas de uma forma geral. Então, a nossa identificação, né, é de que, por exemplo, nas eleições passadas, para a presidência aqui no Brasil, nos Estados Unidos também aconteceu, né? Nos Estados Unidos também teve com Trump, né? Mas aqui no Brasil, depois da eleição do Trump, a gente também teve esse conflito aí dual, né? Que impediu uma reflexão crítica sobre o que estava acontecendo politicamente no país. Então é só um exemplo de como o pensamento maniqueísta pode se manifestar, de como ele pode ser prejudicial, como ele é prejudicial. Bom, agora sobre banalidade, né? Banal, né? Banalizar, enfim. O que é banal? Uma definição até de dicionário, né? De banal, que é comum, sem originalidade, corriqueiro, trivial e vulgar. Então, assim, agora vamos lá, correlação, né? A gente pensa no maniqueísmo, né, como um formato de pensamento que está presente em diversas esferas da nossa realidade. A gente pensa que ele também, além de outros fatores, causa a banalização das diversas violências que acontecem no nosso mundo. Se for parar para pensar, por exemplo, na violência, nos discursos de ódio que surgem, né, já existem há bastante tempo, mas hoje, aqui no Brasil, pelo menos mais do que nunca, eles estão aflorando, né? A gente está vendo muito isso acontecer. Se a gente pegar o pensamento maniqueísta, né, como essa dualidade, né, esse meu inimigo e eu correto, né, ela banaliza a violência que vem dessa falta de uma concepção complexa da realidade. Isso é um problema. Os discursos de ódio, né, a essência dele está nessa visão dual do que é o bem, do que é o correto, do que é o puro e daquele meu inimigo, que é o impuro, que é o imigrante, que é o negro, que é a mulher, que é a pessoa do grupo LGBT, né? Então, assim, esses discursos de ódio diversos que a gente vê na nossa sociedade, a gente também entende que partem, né? Tem uma parcela... quer dizer, o maniqueísmo tem uma parcela de culpa nisso. Essa análise dual da realidade causa, né, essa quebra, né, na boa convivência das pessoas de uma forma geral, nas violências contra os grupos mais vulneráveis da nossa sociedade. É um exemplo, tem outros que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui, né? Quando a gente pensa também só introduzindo aqui essa parte, quando a gente pensa em conceitos, né, discussões de conceitos acadêmicos que acontecem, por exemplo, quando a gente pensa em ideologias, o comunista ou o capitalista, o conservador ou o liberal, né? Ou também tem o libertário, que as pessoas esquecem, né? A esquerda e a direita, né? Então, assim, também, às vezes, tem muitas pessoas que encaram essa discussão, encaram a discussão sobre ideologias de forma dual, maniqueísta, e não entendem a complexidade, né? O que é ser liberal, o que é ser conservador, o
que é ser de esquerda, o que é ser de direita. As pessoas não refletem sobre isso. Hoje, os conceitos, eles estão muito perdidos por aí, perdidos. Porque as pessoas não param para refletir e não entendem de fato o que significa, por exemplo, esquerda e direita. Não se entende o que é esquerda, não se entende o que é direita. As pessoas se colocam como de direita, se colocam como de esquerda, mas não sabem o que isso significa. Elas entram simplesmente nesse jogo da briga de torcidas, e isso, né, gera uma série de violências. Então, enfim, acho que deu para introduzir a ideia principal do nosso podcast de hoje, e a gente vai começar a refletir agora detalhadamente cada parte, né? Eu queria, assim, pedir para o Nakamura, né, se ele tiver alguma coisa para falar sobre a questão do maniqueísmo na política, né, como isso tem sido construído no Brasil, porque acho que nada melhor do que a gente partir da nossa realidade e a realidade recente, né, para a gente poder entender um pouco mais o que a gente quer trazer com esse tema, né? O Nakamura, o que você tem para falar um pouco mais sobre isso? Falou isso então. Bastante coisa, né? Acho que tem bastante coisa para falar. É um assunto extenso, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de começar a minha fala com uma citação de Milton Santos, que acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Que ele vai falar o seguinte: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Eu uso essa frase do Milton Santos porque ela funciona muito bem dentro da lógica do maniqueísmo. Não que ela seja maniqueísta, mas aqueles que tendem a fomentar o maniqueísmo dentro da política e a tentar fazer com que o cenário político e o debate político seja cada vez mais polarizado, eles tendem a criar, né, e aumentar essa cisão entre as pessoas. Bom, então vamos lá. A construção, né, polarizada que o Brasil vive hoje em dia, ela não é nova, ela nem é exclusividade nossa, né, ela já é algo que vem de muitos anos atrás, e aí por conta disso, eu fiz uma breve análise assim, de alguns exemplos históricos e internacionais antes de entrar nessa parte mais recente do Brasil. Então, por exemplo, se a gente voltar algumas décadas atrás, na segunda eleição que o Brasil estava tendo, né, que era a eleição que a gente tinha o Collor, tinha o Lula, o Brizola, a gente pode observar que já naquele momento, isso, da redemocratização, a gente pode perceber que já naquele momento a gente tinha uma polarização muito forte, né? E é curioso da gente enxergar que muitas coisas em discursos daquela época se parecem com discursos de hoje, né? Eu escrevi até um pequeno texto essa semana fazendo um breve comparativo entre o discurso do Collor e o discurso do Bolsonaro. Que o Collor naquela época ele tinha uma visão supernacionalista de combate aos corruptos que estavam na política, combate à ameaça comunista, né, representada pelo Lula principalmente, e, né, se colocando como alguém que representava a família, que representava o valor do Brasil. E se a gente olha para o Bolsonaro, né, 30 anos depois, a gente vê exatamente o mesmo discurso, e a gente vê que o discurso, assim como foi com o Collor, foi super efetivo com o Bolsonaro, até porque ele conseguiu se eleger em cima disso, né? Em cima de construir uma ameaça comunista, em cima de construir uma busca pela defesa dos valores da família, dos valores do nacionalismo e todo aquele discurso que a gente já está meio cansado de saber. Enfim, e isso é muito comum, né? Não é comum só dos nossos políticos, mas é comum em vários outros políticos. A gente, como você mesmo citou na sua fala, a gente viu Trump nas eleições, né, nessas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, e em vários discursos ele monta, né, os inimigos, né, os responsáveis por
fazer com que os Estados Unidos não seja tão grande como ele já foi um dia. Então, ele cria essa imagem de que existe um inimigo em comum e chama, né, principalmente a classe média, aquele americano comum, trabalhador, para se juntar a ele para construir o país. Né? E aí eu achei curioso também destacar um discurso, né, do Bush, né, o Bush filho, né, o George W. Bush, que acho que ele se encaixa perfeitamente nessa questão de maniqueísmo. Né? Lá atrás, em 2002, quando o Bush ainda estava tentando passar a aprovação de invasão do Iraque, ele fez vários discursos. E tem um discurso dele que é muito conhecido, que é o discurso sobre o eixo do mal. Né? Então, nesse discurso, ele vai falar sobre a Coreia do Norte, vai falar sobre o Irã, vai falar sobre o Iraque. E para cada um desses países, ele vai falando algumas características, né, dos seus governantes, mas em todos esses países ele vai usar o termo do terror, que esses países financiam o terror e que eles querem atacar a democracia, querem atacar o mundo livre. Então, e aí no finalzinho da fala dele, ele vai falar que os Estados Unidos não podem ficar parados, né, os seus aliados não podem ficar parados diante, né, das ações que financiam o terror através do mundo e que constituem um eixo do mal. E isso é o mais puro, né, do maniqueísmo político, porque naquele momento ele se coloca como a parte boa, como a parte, né, que está lutando por um bem, e coloca esses outros países, independente do que eles tenham feito ou não, como o mal. Né? Ele personifica o mal naquele instante. Então, se você não tinha ainda uma ideia do que é mal, você tem ali, através do Irã, do Iraque, que são a representação, no discurso dele, da maldade. Enfim, aí a gente volta agora um pouquinho mais para o contexto brasileiro, e a gente pode ver que desde as eleições de 2014 existe, né, esse crescimento de tensões políticas, e aí junto com essas tensões você tem, né, a polarização cada vez maior. Então começou, né, aquela briga de torcida, como o próprio Luiz citou, né, entre PT e PSDB, e eu lembro que o segundo turno daquelas eleições, né, com a Dilma e com a Aécio, foi uma loucura, né, as pessoas estavam se degladiando e eu achei que não poderia ficar pior, me enganei, porque ano passado foi bem pior. Aliás, o Nakamura, e o Aécio? Cadê o Aécio, hein? Sumiu? Que coisa, cara, né? Eu não sei. É uma boa pergunta, né? Eu queria saber não somente onde está o Aécio, mas onde estão os eleitores do Aécio, né? Pois é. Não, mas só que na verdade eu fiz uma intervenção aqui, descontrair, mas eu queria só aproveitar o que você falou, eu achei muito interessante. Do Bush você falou, né? Só voltando um pouquinho, de como, né, o discurso maniqueísta, ele serve para omitir informações. E quando o Bush falava do eixo do mal, né, ele não explicava as questões energéticas que influenciavam os interesses dos Estados Unidos, é óbvio, né? Não era do interesse dele explicar isso para a população, né, ou as guerras perpetradas pelos Estados Unidos ali. São informações que precisam ser omitidas, e é interessante como o discurso maniqueísta serve para omitir essas informações do grande público. Exatamente. Muito obrigado pela sua intervenção, que é bem melhor do que a intervenção dos Estados Unidos, por exemplo. Com certeza. Com certeza porque assim, é uma intervenção sangrenta. Bem sangrenta, mas usa, né, a democracia como desculpa. Enfim. Depois das eleições, a gente teve o episódio, né, um tanto quanto trágico para a nossa política do impeachment da presidente Dilma, né? E aí a cisão aumentou ainda mais, né? Isso já estava muito claro. A partir daí começaram a emergir os movimentos do Fora Temer, e aí tinha aquelas pessoas que eram a favor do Temer, né? De que agora sim as coisas iam andar, que o Temer ia conseguir fazer o que a Dilma não conseguiu. Enfim, né, aquela
loucura toda. E aí uma análise um pouco mais local e interessante são das eleições municipais que nós tivemos aí. As últimas eleições, né? A gente teve o Dória como candidato a prefeito de São Paulo. E acho que todo mundo aqui lembra, o ouvinte também deve lembrar, que o Dória ele sempre usou o discurso de que ele era apolítico, de que ele não era político, de que ele era um gestor, de que ele era um fator novo dentro da política, né? Isso também casa um pouco com o que o Collor falava, porque ele também se vendia como algo novo dentro da política, algo diferente, enfim. Mas o curioso disso, né, no Dória não é necessariamente essa primeira parte, mas é a transição que ele faz quando ele passa para a disputa das eleições governamentais, né? Então ele sai candidato a governador do estado de São Paulo, e aí ele tem uma pequena transformação, né? Uma virada de chave no discurso dele. Então agora, quando ele sai da prefeitura de São Paulo, ele não é mais o gestor, ele não é mais o fator novo da política. Aí agora ele começa, e muito disso devido à ascensão, né, que o Bolsonaro teve, a força que o discurso do Bolsonaro teve nos últimos anos, o Dória também transforma o discurso dele e começa a se colocar agora como um cidadão de bem e um cidadão que luta contra o comunismo, né? E aí quando a gente vê os debates, né, do ano passado, você vai ver em vários momentos, principalmente no segundo turno, quando só está ele e o Márcio França, de que ele sempre se colocava como um cidadão de bem que combatia o socialismo que o Márcio França queria implementar em São Paulo. E se você conhecer minimamente o Márcio França, você pode saber várias coisas dele e saber, inclusive, que ele não é, né, nem de perto comunista ou socialista. Mas, enfim. Isso faz parte desse maniqueísmo, né? Porque o discurso que tinha ganhado força com o Bolsonaro de combate ao comunismo, ele reverberou em todas as outras esferas, né, políticas. Então o Dória, muito estrategista, traz isso para a realidade do estado de São Paulo e fala, olha, tem um comunista, um socialista tentando assumir o controle do estado, então a gente tem que combater ele. Então se você não quer um comunista na presidência, você provavelmente também não quer um comunista como, né, o seu governador. E aí ele usa esse discurso que, infelizmente, é muito raso, porém muito efetivo. E aí, pegou, né? Pegou o discurso. Pegou demais. E aí, por que ele é tão efetivo? E agora eu vou falar um pouquinho, né, bem brevemente, dessa construção social, né? Que existe uma construção social, um fator social por trás da efetividade desse maniqueísmo, né? Porque tudo isso se dá por conta da facilidade com que a gente é alienado, né? E essa alienação, o George Orwell vai falar um pouquinho sobre ela no livro dele, né, o 1984, e por mais que seja uma distopia, né, uma ficção, o livro dele, a gente vê como essa alienação pode funcionar na nossa realidade. Então, né, no livro dele tem o partido, que é um partido totalitário, no caso, e o partido totalitário ele tem, né, a visão do grande irmão, que é o grande líder, aquele cara que uniu a nação, uniu o partido e está levando todo mundo para um bem maior, né, para um futuro melhor. Em contrapartida, o grande irmão tem o Winston, né, que é o grande inimigo. Então eles colocam o inimigo do partido como o inimigo de toda a sociedade. E aí o curioso é que no livro do Orwell, todo dia eles têm os 2 minutos de ódio, né? E esses 2 minutos de ódio são destinados a você... eles colocam a imagem de quem é o inimigo do partido e durante esses 2 minutos você xinga, né, essa pessoa, você fala tudo que você quiser para ela, para aquela imagem, né? Isso tem muito a ver com você estabelecer um estado de ódio permanente, porque o ódio ele acaba movendo as pessoas.
E né? só fazendo um adendo, quem promovia esse Minuto do Ódio era o Ministério do Amor, se não me engano, não é algo assim? É, fala de novo que cortou um pouquinho. Quem promovia esse Minuto do Ódio era justamente o Ministério do Amor. Isso. Então tem toda essa relação da questão da família que o pessoal coloca assim e promovendo o ódio, né? Tem essa contradição do livro que é muito bacana você fazer esse paralelo com a realidade. Exato. E aí entra exatamente nisso, né? Nessa realidade do Orwell, você dá uma cara pro inimigo e você faz com que a população fique em um constante estado de medo e sempre focando de que existe um inimigo maior e que apesar das falhas que possam existir na sua sociedade, pior é se aquele inimigo chegar até você, né? Então, tem alguns estudos, por exemplo, científicos que eles falam um pouquinho sobre isso. Teve um estudo da Universidade de Cambridge em 2014 que ele fala muito dessa questão da personificação do mal, de que normalmente esses discursos mais totalitários, esses discursos mais autoritários, eles tendem a buscar a criação de um mal maior, né? Então, quando você se sente ameaçado por algo maior, algo que ameaça a sociedade, o seu grupo, você tende a relevar as diferenças que você tem dentro do seu próprio grupo, né? Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala que a ameaça do Brasil é o comunismo, então ele já está criando um certo grupo, que são as pessoas que não são, em tese, comunistas. E aí quando ele vai falar, e aí ele estabelece não só esse contravalor, mas ele estabelece valores do grupo. Então, o que é o grupo que forma, né, os eleitores do Bolsonaro? São cidadãos de bem, são pessoas que valorizam a família, são pessoas que, né, têm os seus valores conservadores, tradicionais. Então o Bolsonaro cria essa identidade e ele cria um outro grupo que contrapõe essa identidade. E a partir daí você tem esse inimigo externo, essa ameaça externa que coloca, né, em xeque os seus valores de um grupo. E aí, para que esse grupo se una, né, para que esse grupo eleve as diferenças que ele tem, é muito mais fácil. E para você controlar esse grupo, mirando o ódio em um inimigo só, é muito mais fácil. E é exatamente isso que o partido faz no livro, é exatamente isso que o Bolsonaro fez, que o Trump fez, para eles conseguirem se eleger. E é meio assustador como isso é muito efetivo, né? Eu já falei isso, mas é muito assustador como as pessoas tendem a realmente cair nesse maniqueísmo, nessa alienação do discurso político, né? E aí eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro podcast, e aí tem esse link que a gente pode fazer agora, que as redes sociais elas tiveram um fator muito grande nessa questão de polarização. Porque a partir do momento que você entra nas redes sociais e começa a se manifestar politicamente, né, os algoritmos e as nossas próprias ações, às vezes de bloquear, excluir pessoas que divergem da gente, que pensam diferente, né, independente do valor, assim, né, independente do embasamento que elas têm ou não. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente cria as nossas bolhas, né, sociais, e então a gente começa a ter contato com pessoas que pensam igual e pessoas que, né, dão vazão para os nossos argumentos, né, e mesmo se o argumento for infundado, e aí com isso você, né, cria uma noção de que aquilo que você está falando, aquilo que você está defendendo é irrefutável, que aquilo é uma verdade, é um dogma quase. Então a polarização vai aumentando porque você vai tendo contato com quem concorda com você, com quem pensa igual a você, e aí as pessoas que estão meio perdidas nisso tudo, elas vão se enviesando de acordo com a pressão social que existe, né? Então, olha, se você não faz parte desse grupo, você faz parte do outro. Se você não tem os valores da família, então você é contra a família.
E por mais que isso possa parecer bobo e raso, isso funciona. E as pessoas tendem a cair nessa pressão social e a perceber que elas não têm outra escolha senão escolher um lado, né? Então Nakamura, é interessante isso que você fala, porque traz uma perspectiva, né, diferente, um pouco diferente não, mas aqui para nossa discussão sobre as redes sociais, né, como elas têm o papel de intensificar, né, o discurso maniqueísta e essas as bolhas que estão sendo criadas, né, isso é bastante interessante. Elas intensificam de fato, né, porque hoje grande parte da população, né, tá nas redes sociais e tem um agravante. Grande parte da população só discute, né, só se intera sobre temas importantes como política, por exemplo, pelas redes sociais. Não acham outras fontes. Então, assim, elas são ferramentas assim, que intensificam bastante esse pensamento dual, né? E isso é grave e é uma preocupação que, inclusive, essa semana teve um encontro do presidente da França com o criador do Facebook, Zuckerberg, né? Zuckerberg. Justamente para falar sobre o problema que é a demora para você retirar conteúdo falso, fake news da internet e o impacto que isso tem gerado nas democracias. Essa era a pauta da discussão deles. Exato. E teve um artigo, né, que foi feito em 2012 na Universidade da Pensilvânia, que ela estudou um fenômeno muito curioso nas redes sociais dos Estados Unidos, do Brasil também, porque o Brasil hoje em dia, como o próprio Luiz falou, né, a presença do brasileiro na internet hoje em dia é muito grande, né? O maior número de usuários do Facebook está aqui no Brasil, né? Então isso é assustador. E esse artigo, né, da Universidade da Pensilvânia, ele começou a estudar a maneira como as coisas viralizam na internet. E eles começaram a perceber que quanto mais emocional o conteúdo mais ele tende a se viralizar. E durante, né, as eleições, o conteúdo que foi compartilhado era conteúdo que gerava indignação, que gerava raiva. Então, quanto mais raiva e mais indignação alguma notícia ou algum artigo de opinião gerava, mais ele era compartilhado e mais ele viralizava. E isso é muito, né? Isso é muito bizarro, porque casa perfeitamente com essa questão do estado de ódio permanente que o George Orwell falou, né, em 1984. Então, quanto mais revolta, mais indignação isso causa nas pessoas, mais elas compartilham e maior vai ficando a cisão política e mais pobre vai ficando o debate, né? Desculpa te cortar, só pegando esse gancho, o post do Cito e Citec dessa semana falou justamente sobre isso, porque tem um papel do algoritmo das redes sociais nisso também. Por quê? A resposta emocional ela é mais intensa, então vai muito mais rápido a resposta, o clique do sujeito. Quando ele lê um artigo de opinião que mexe com ele na questão emocional do sujeito, ele dá o clique, ele dá a curtida, ele dá o compartilhamento, e a rede social, o algoritmo dela tem um papel de potencializar o compartilhamento disso. Isso aparece primeiro para as pessoas, e aí tem essa potencialização do que a gente está falando. Não, e é interessante, só a gente pegar um acontecimento atual, né, esse corte de 30% da verba aí da educação que o ministro Weintraub promoveu, né, decretou, na verdade, se você acompanhar as fake news que surgiram a partir disso para justificar esse corte, você vê duas coisas. Você vê, de novo, né, a criação de um discurso maniqueísta e a potência das redes sociais como intensificadoras desse discurso. Porque começaram a surgir fake news, né, assim, chover fake news sobre isso, sobre, na verdade, que os professores, os 30% não eram justificados, que assim, na verdade, esses 30% que foram cortados eram 30% que sumiam, ninguém justificava, como se houvesse algum tipo de corrupção nas universidades, outras coisas até mais
ridículas, como, por exemplo, fotos de pessoas, né, sei lá, fazendo diversas coisas, tentando, assim, prejudicar a imagem das pessoas das universidades públicas e tal, que são essas máquinas, essas indústrias de fake news que existem hoje. Então, assim, elas baseiam na construção de um discurso maniqueísta para criar o inimigo, através das redes sociais, que intensificam isso, e criam um pensamento dual que impossibilita a grande massa de entender realmente o que significa 30% de corte no orçamento das universidades federais, institutos federais, que foi o que aconteceu. Assim, isso está acontecendo, né? A proliferação do discurso maniqueísta e sua intensificação nas redes está acontecendo direto, né? A gente está assim, um atrás do outro, né? Sim. E aí, Luiz, o que eu estou pensando aqui, né, com a fala do Nakamura falou bastante dessa questão de quando se colocou que existia um grupo de terror, né, e o outro grupo era o pacifista. Eu acho que se enquadra muito também no que a gente está passando, né? Então, por exemplo, quando um ministro da Educação vem à televisão, né, e começa a contar chocolates. Não sei se vocês viram essa cena que aconteceu essa semana. A gente viu. Vocês viram? Olha, é um 7-1 todos os dias aqui. Exato. É inacreditável. É inacreditável e, assim, é assustador, porque, assim, essa dualidade que é criada, ela parece que ela simplifica, né? Ela simplifica todas as relações e todos os conceitos, né? Então, perde a complexidade geral, né, das coisas que acontecem. Então, o ministro, para explicar um corte de 35%, né, nas universidades, ele vai à TV com chocolates na mão, né, e começa a falar que dentro de 100 chocolates que ele tem, se ele pegar 1, 2, 3,5 chocolates, é isso que representa o corte nas universidades. Então, assim, além de ser uma representação extremamente simplista, né, da realidade, esdrúxula, né? Esdrúxula, exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Além de ser esdrúxulo, né, porque ele está representando um corte de 35% nas universidades, né, que são os locais onde faz pesquisa, onde se desenvolve novas técnicas, onde se desenvolve professor, inclusive, né, professor é formado na universidade, né, então como é que você vai melhorar a educação básica, né, que é o que eles falam, cortando justamente a formação de professores, né, que acontece na universidade, e aí esse cara vai lá, faz essa representação esdrúxula, e além de esdrúxula, errada, né, matematicamente errada, porque ele fala que ele tem 100 chocolates e que de 100 chocolates é só tirar 3,5, que é como se representasse os 35% do corte. Quando, na verdade, para se representar... Oi. Assim, ele é economista, né? Exato. É complicado, né? A pessoa assim, devia ser um pouco familiar. Não que economista só veja números, mas o economista faz contas de porcentagem, assim. Exatamente. São básicas, né? E todas as pessoas fazem, né? E principalmente o ministro, ele tem que saber fazer, né? Exatamente. Pelo menos as pessoas nesse meio têm que saber explicar, né? Com propriedade. Assim, é tão absurdo, eu fico abismado com isso, né? Uma coisa assim... abismado, porém não surpreso. Exato. Assim, é triste. Exato. Mas assim... E aí, pode falar, Thiago. Desculpa, só completando o que o Luiz está colocando, mas esse erro matemático é proposital ou é sem querer? Uhum. Exato. Acho que essa é uma boa pergunta, Thiago, porque assim, até estava conversando com vocês outro dia sobre isso, né? Porque na mesma semana que ele fala que 3,5 chocolates equivalem a 35% dentro de um grupo de 100 chocolates, que é uma conta errada, ele também, na mesma semana, falou que ele gastaria 500 mil reais para avaliar 7 milhões de crianças. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, né? E aí os jornalistas perguntam assim, nossa, mas 500 mil reais para avaliar 7 milhões de crianças, né? É pouco, né? Como assim? Mostra esses números, né? Onde estão esses números? E aí ele bate na tecla e fala, não, aqui é um governo que vai economizar e que vai fazer com 500 mil reais. Missão dada, missão cumprida. Exato, e fala essa fala mesmo, né? Missão dada, missão cumprida. E aí termina a entrevista, 1 minuto depois o INEP solta uma nota falando que, na verdade, em vez de 500 mil, são 500 milhões, né? Que é um total
maior que a última, quase o dobro da última avaliação que foi em 2017. Ou seja, além de não ter economia, né, ele fez esse show demonstrando que era 500 mil para falar que era economia, mas na verdade não tem economia nenhuma. Então, Olivia, eu não sei se o que você está falando é muito interessante, eu não sei se e a pergunta que o Thiagão fez também, para mim não é proposital. Eu acho que realmente são pessoas que se perdem, né, nas informações porque não tem um planejamento político, né, estabelecido. E, na verdade, o planejamento político deles é esse, o da aleatoriedade e tal. Tudo bem, eles promovem a desinformação, isso é fato. Só que eu acho que por uma capacidade deles, né, de não conseguir trabalhar com as informações da forma correta, eles acabam se atrapalhando muitas vezes. E eu acho que esse dos 500 mil é um exemplo claro, porque ele está falando 500 mil para os jornalistas que estão acostumados a ouvir sobre isso, né? Uhum. Então, assim, a minha leitura é essa, mas não sei o que você acha. Sim. Então, eu acho que existe incapacidade técnica mesmo, né? Eles são incapazes técnicos de comandarem um ministério, né, da educação. Mas além disso, assim, apesar dos jornalistas saberem sobre aquilo, muitas pessoas veem aquele vídeo, né? E veem o vídeo dele defendendo os 500 mil, que é uma economia. Agora, quem leu a nota do INEP? Né? Quem que leu a nota do INEP falando que na verdade era 500 milhões? Quem que leu outros jornais falando que na verdade 500 milhões é mais que o dobro do que se gastou na última avaliação? Mas o vídeo ficou muito enfatizado. Isso é verdade. Né? Agora, só continuando na minha linha de raciocínio, então eu acho que assim, essa dualidade, ela vem, eles são o terror, eu sou o pacifista. Ou quando Dória falava na campanha, né, como Nakamura bem falou, eu sou o vermelho, você é o azul, né? Essa dualidade, ela simplifica tudo, né? O que significa ser o vermelho? O que significa ser o azul, né? Ou, por exemplo, você é azul, então você tem os valores da família, como bem disse o Nakamura. O que é valor de família? Né? O que é ser pró-família? É você constituir uma família de marido, mulher, filhos, né? Mas e aí, se tem dentro dessa família tem uma traição do homem com uma mulher de outra família, por exemplo. E aí, isso é aceitável? Não é aceitável? O que eu estou querendo dizer aqui é que esses grupos que são criados, as categorias que são criadas, são categorias extremamente simplificadas, né? O que é ser o vermelho, o que é ser o azul, o que é ser a favor da família, né? E aí, quando se simplifica isso, você, na verdade, fragmenta, né, o complexo, fragmenta tudo, as pessoas começam a não conseguir enxergar o todo, e não enxergando o todo, você começa a aceitar coisas que são, assim, inaceitáveis. Por exemplo, eu vi muitas pessoas defendendo que deveria se tirar dinheiro da universidade, né? Isso é um pensamento, assim, que não dá para entender como se defende tirar dinheiro da educação. Mas como se cria essa dualidade que é muito simplificadora, as pessoas caem nessa simplicidade e defendem coisas indefensáveis, né? Tirar dinheiro da educação é algo que, assim, a priori, só você olhando, você já consegue perceber que é um erro, né? Mas aí vem um discurso simplificador, né? E o cara fala, é balbúrdia. Tá, o que é balbúrdia? Quem tá falando de balbúrdia? Mas como é balbúrdia, ele criou o inimigo, né? Então é o terror, é o vermelho, é a balbúrdia, e as pessoas começam a defender coisas indefensáveis, porque não conseguem enxergar o todo, né? Que foi fragmentado. E isso é uma estratégia que vem desde das eleições, vem logo após a formação desse governo atual. A fala simplificadora, ela faz parte do discurso do Bolsonaro desde a época que ele era deputado, enquanto ele entrava em conflitos. Por exemplo, quando ele fala, vamos mudar isso aí, tem um problema? Tá bom, a gente vai resolver isso aí. Mas ele não fala o que vai resolver, como vai resolver, fica sempre de maneira genérica, assim. Isso é uma característica da fala dele, do discurso dele. Uma vez eu conversando até com o Luiz, eu falei o quanto isso atinge as pessoas. Essa fala simplificada, ela atinge as pessoas conseguem alcançar a fala, porém ela não tem conteúdo.
Então, assim, você consegue transmitir uma informação, mas você não tem qualidade nessa informação. E nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a informação passada e a qualidade dessa informação, que até um pouco envolve a proposta do que o Situi tem assim, em trabalhar nas redes sociais. Quando a gente perde a visão do todo, quando a gente fragmenta a informação, nós fazemos algumas simplificações. Isso acontece também na escola, quando você pega a ciência e você fragmenta ela em física, química, biologia. Existem conceitos que eles são tratados tanto na química quanto na física, são importantes nos dois, porém você fragmenta para poder passar para o estudante. Você perde informação nesse sentido. E na escola em especial, você deixa por conta do aluno fazer a conexão entre as duas disciplinas. Então ele está falando sobre, por exemplo, física quântica e está falando sobre a questão das moléculas. Então fica por conta do aluno fazer a junção do todo. Quando ele pensa na física quântica, ele está trabalhando os conceitos das moléculas ou dos átomos, alguma coisa nesse sentido. E na política tem acontecido isso no discurso do Bolsonaro, mas de forma proposital. Ele fragmenta a informação, simplifica ela, ele alcança as pessoas, porém ele não leva conteúdo nenhum. E aí há esse trabalho da desinformação. Então é isso que dá pra gente conectar. Sim, e aí só retomando o tema, né, do nosso podcast, que é banalização das violências, né, como decorrência desse dualismo, eu acredito que existe a banalização de uma violência que nos custa muito caro, né, que é assim, a violência que é, na verdade, violar o direito das pessoas terem acesso ao todo, né? Então, quando você fala que quer retirar sociologia, quer retirar filosofia, ou quer que o ensino não aborde determinados temas, né? Você está violando, por exemplo, o direito daquela criança, daquele aluno, de conseguir ter uma visão ampla dos fatos, né? E uma visão crítica, né? Então, a gente fala das violências, a gente não está falando aqui só das violências, né, físicas, mas a gente também está falando das violências de violar esse direito, na verdade, violar esse direito do acesso à informação como um todo, de vários pontos de vista, né, de reflexões. Então, acho que esse governo e esse ministério tem banalizado essa violência. Então, tudo bem o aluno não ter filosofia, tudo bem o aluno não ter sociologia, né? Então, acho que essa é uma das violências que também vai nos custar muito caro e já está nos custando muito. Eu penso também, quando você fala em banalização da violência, o que primeiro me vem à cabeça, na verdade, foi o caso de um hoje deputado que rasgou a placa da Marielle Franco num ato público junto com o Witzel, hoje governador do Rio de Janeiro. E o que me faz pensar nesse caso é como que esse pensamento maniqueísta de direita, esquerda, dos homens de bem contra os comunistas e coisas desse tipo pode levar uma pessoa a rasgar a placa de uma mulher que foi assassinada por milícias e por simplesmente apresentar suas ideias e tudo mais. Sim, sim. Então, seria algo mais extremo, uma violência que tornaria o mal banal. E a partir disso, eu já, como sou filósofo, de certa forma, né, já penso na banalidade do mal da Hannah Arendt. E que como ela construiu esse conceito. E aí eu fui estudar isso para ver se realmente a gente pode comparar essas manifestações violentas a partir desse pensamento maniqueísta com a banalidade do mal que a Arendt apontava. E eu queria trazer isso para a nossa discussão. Então, assim, explicando de forma rápida, a Hannah Arendt ela foi contratada pela revista New Yorker para
cobrir um julgamento de um nazista. E esse cara era tido como responsável de matar muita gente. Só que ele não matou com as próprias mãos. Ele organizou a morte dessas pessoas. E aí, quando ela foi ao julgamento, ela esperava encontrar, assim como o mundo todo estava esperando, que esse cara fosse um monstro, fosse um psicopata, algo assim louco mesmo. E quando ela começou a acompanhar o julgamento, ela começou a ver nele uma pessoa comum, um mero burocrata, e que não sentia culpa nos atos dele, que não tinha, na verdade, a consciência dos atos dele, porque ele se via exercendo uma função como se fosse uma mera burocracia mesmo, como se ele estivesse puxando uma engrenagem para exercer uma simples função mesmo, sem pensar que tal engrenagem que ele estava puxando ia matar milhões de judeus. E aí, a Hannah Arendt, quando ela escreve isso para a revista e tal artigo se tornou um livro depois, ela é muito criticada, porque a comunidade judaica e tudo mais não tinha dúvidas que Eichmann era um monstro. E ela trazer ele como um homem comum afastou ela dessa comunidade judaica e fez mesmo surgir umas chuvas de críticas contra ela. Mas o que eu trago isso? Porque, na verdade, então, o que a Arendt viu é que o Eichmann, com um pensamento de burocrata, como uma pessoa comum, foi capaz de causar um mal gigante. E isso estaria vinculado à sociedade em que ele vivia. Então ele não era um monstro, não era um psicopata. Ele era um homem normal que, dentro de uma sociedade, com os traços da sociedade em que ele vivia, ele era capaz de fazer coisas horrorosas. E aí, então, eu volto agora a pensar a sociedade em que Eichmann vivia. Então, por exemplo, quando a gente fala nessa dualidade, a sociedade em que Eichmann vivia superou essa totalidade. Então, pode ter começado com um pensamento dual de nós contra os outros, mas ela representa uma superação disso. E por quê? Porque Eichmann vivia dentro do nazismo, vivia uma sociedade totalitária. E para Arendt, dentro do totalitarismo, existe algo que é um dinamismo que destrói. Então, se constrói um novo mundo social a partir da destruição do mundo anterior. Seria uma destruição criadora. É algo que ela chama que é um terror total. Então, é um terror que move a sociedade a destruir tudo que eles possuíam, suas tradições sociais, seu modelo legal, sua política, para criar instituições completamente novas. E dentro dessa sociedade totalitária, por exemplo, não há tamanha dualidade, porque há um domínio completo dessas pessoas, há um domínio completo de uma forma de pensamento que está disposto a destruir o outro pelo bem da sua espécie. Então começa a superar a dualidade, se destruindo uma certa minoria em prol do bem da espécie que está dominando ali. Seria mais ou menos isso. Então a gente começa a ver que o que começa com pensamento dual se transforma com um pensamento completamente totalitário, que não há oposição, disposto a eliminar o seu diferente. E aí é dentro dessa sociedade que o Eichmann está inserido.
Então, o que eu vejo é que dentro dessa sociedade totalitária há um certo maniqueísmo de se ver como bem e enxergar outros grupos como mal e estar disposto a destruir esses outros grupos. Mas não era uma sociedade dividida, como a nossa é hoje. É uma sociedade que, como o nome já diz, totalitária, que havia domínio de um pensamento único. Essa sociedade acho que se aproxima da nossa, por exemplo, quando busca acabar com o político. Então, não há um pensamento político dentro de uma sociedade totalitária. Não há confronto de pensamento. E acho que há alguns indícios de que nossa sociedade aponta isso também. Então, agora o que eu queria apontar, e não sei se vocês concordam, é de trazer, de voltar agora ao pensamento do nosso contexto, a partir da Hannah Arendt, e de mostrar aqui, então, que quando ela fala em banalidade do mal, ela está tomando como base uma sociedade totalitária. E diferente da nossa, que é uma sociedade dividida e que não apresenta um pensamento totalitário. Porém... Sérgio, eu acho que a gente tem uma realidade diferente, eu acho, né, completamente diferente da realidade do nazismo, né? A gente tem, assim, não é, quando eu falo completamente diferente, eu digo no operandi e tal, claro, é outra época, outro país, mas nós temos coisas que se assemelham, vamos dizer assim. Você parar para pensar, né, na violência policial contra a população negra, aqui no Brasil, né, em vários lugares do país e tal, a gente pode pensar nesse termo da banalidade do mal, né, ou pelo menos da banalização da violência, que é, né, o que a gente está falando aqui, o core aqui da nossa conversa, a partir do maniqueísmo. Por quê? Porque quando você tem os altos índices, né, de morte da população jovem negra, dos homens negros, né, através das mãos das forças de segurança do Estado, como aconteceu aqui, por exemplo, né, agora essa semana, né, no Witzel, helicópteros do Rio de Janeiro, tal, essa coisa absurda que acontece toda hora aqui no Brasil, massacrando as regiões periféricas, e a maior parte da população atingida é a população negra de uma forma geral que mora nessas comunidades, né? Isso também parte de um esse problema, essa violência banalizada, porque é banalizada no sentido de que se tornou trivial, né? Toda hora a gente vê uma notícia de uma pessoa negra que morre, né, por bala perdida, ou por um tiro mesmo, direto, ou por uma abordagem, ou em fogo cruzado, enfim, a gente vê isso toda hora, é uma coisa trivial, né? Se tornou banal no sentido de que as pessoas acham que é trivial acontecer isso, é comum acontecer isso, e é uma violência que escancara, né, essa chaga racial e estrutural que existe no nosso país, e a análise precária disso, a forma de a gente enxergar isso como trivial é justamente, né, incentivada por essa visão maniqueísta do mundo. Ou seja, as pessoas de uma forma geral que pensam, né, tem essa visão maniqueísta na cabeça, pensam, mas o Witzel tá agindo lá na periferia lá do Rio de Janeiro, porque lá estão os bandidos, né, e as pessoas de bem estão fora de lá. É como se na comunidade, né, a maioria das pessoas não fossem as pessoas enfim, que não estão envolvidas com criminalidade, como é o caso, assim, a esmagadora maioria das pessoas não estão envolvidas com criminalidade. E tem outro fator, mesmo as pessoas que estão envolvidas com criminalidade, né, nessas regiões, você não pode passar um helicóptero metralhando todo mundo. É ridículo. Mas a visão dual faz a gente aceitar isso, faz a nossa concepção, né, da realidade ser
dual e banalizar essa violência. Então a gente encara essa violência como comum, embora, né, se a gente partir de uma análise crítica, analisar a complexidade da pobreza, analisar a complexidade das questões raciais, analisar a complexidade da violência do Estado contra essa população, a gente vai ver que a dualidade não serve para encarar essa situação. Na verdade, a dualidade, ela destrói, né, a visão completa que explicaria essa situação de fato. Eu queria reconstruir como a Hannah Arendt criou o conceito para justamente não banalizar o conceito. Mas acho que isso não nos impede de pensar o que esse conceito criado em tal realidade pode contribuir para a gente pensar a nossa realidade. E eu acho que 3 casos acho que esclarecem isso. Um é o da Marielle, que eu citei. O outro é o do assassinato de um homem negro por um grupo do exército com 80 tiros. E o outro é o helicóptero que mata a população negra e pobre sem culpa nenhuma. Então, por exemplo, essas pessoas que estão atirando de cima do helicóptero sentem culpa nesse seu ato? Elas têm consciência de que tal população é uma população simples e lutadora e que não deve ser exterminada como eles pensam? Eu acredito que não. Eles acham que por ser pobre, negro, é bandido e cabe exterminar. Então, o pensamento dessas pessoas que estão envolvidas nesses 3 atos e que pode estar sendo expandido para a política mesmo do Rio de Janeiro e para nossas instituições policiais mesmo, se assemelham muito ao contexto do Eichmann. Então, é um pensamento apolítico, é um pensamento de ver o outro como uma ameaça e que deve ser exterminada, como uma minoria que pode me incomodar. Então, em minha defesa, em defesa à minha classe, estou disposto a eliminar o diferente. E o que se assemelha muito ao Eichmann, na minha visão. Então, são Sérgio, mas só uma coisa. Você não acha que, por exemplo, essas pessoas que atiram do helicóptero, né, elas não estão sendo suportadas ali no sentido de suporte por uma visão da população que também atua nesse sentido, né? Porque assim, quando a Hannah Arendt analisa a banalização do mal, né, através de um burocrata, né, o burocrata estava embasado numa força popular que existia, porque o nazismo não aconteceu com Hitler mandando na população alemã inteira. O nazismo aconteceu com Hitler atuando com o apoio de uma população, uma grande parte da população alemã. Então, assim, o que eu falo da semelhança é nesse sentido. Aqui a gente tem as forças de segurança do Estado que tem um modus operandi que violenta a população negra e pobre, e a gente tem esses burocratas, essas pessoas, esses funcionários da força de segurança do Estado que promovem isso de uma forma semelhante como o Eichmann. Mas a gente tem também, quando a gente pensa no suporte dessas pessoas que promovem essas ações, que atiram, a gente tem aqui grande parte da população que também segura a arma e que também puxa o gatilho, que são as pessoas que estão dando suporte para que isso aconteça, como era a população, a sociedade nazista na época, os alemães que apoiavam o nazismo e também seguravam, né, as portas dos campos de concentração, fechando os judeus lá dentro e outros que eram exterminados pelos nazistas. Então a semelhança o paralelo que eu faço é nesse sentido, né? Não de a gente pegar o conceito da Hannah Arendt e transportar completamente para a nossa realidade, mas a gente tentar traçar semelhanças, é claro, ela estava analisando outra realidade, traçar semelhanças com a nossa e tentar entender como que o pensamento maniqueísta constrói, né, essa banalização das violências. Eu concordo com você. Eu acho justamente que o Witzel, ele, é claro, tem um plano de poder. Ele se elegeu e ele com certeza vai vir para se reeleger, e no pensamento dele, acho que ele quer continuar com o poder nas mãos. E para isso, ele governa para os seus eleitores.
que não é a maioria da população do Rio de Janeiro, mas é uma parcela que dá sustentação ao governo dele. E são pessoas radicais que, até por meio das redes, mostram seu ódio e mostram que dão suporte ao Witzel fazer isso. Então, quer dizer, ele ter essas posições radicais, permitir que a polícia faça isso, alimenta o ódio dos seus eleitores e permite com que ele conquiste essa parcela do eleitorado do Rio de Janeiro, que possibilita ele a pensar em reeleição e a se manter no poder. Então, claro, eu concordo que aquele que defende rasgar a placa da Marielle, aquele que defende que deve se atirar na população negra, aquele que defende que o exército não matou ninguém e tudo mais, tá com a arma na mão também, apertando o gatilho e dando suporte a essas atitudes do Estado contra a população. Com certeza. E só para tentar de alguma forma complementar assim a sua fala e a própria fala do Luiz, eu acredito que tudo remete muito, principalmente nessa questão do discurso, de você discursar para o seu grupo, né, para a sua base, para quem te sustenta politicamente, é a questão de legitimar e deslegitimar, né? Então, quando você vai no comício e rasga, né, e quebra a placa da Marielle, você está colocando ali que as reivindicações dela, tudo que ela representa não é legítimo, de fato. E aí você acaba até caindo numa própria desumanização de quem é diferente, né, de quem pensa diferente, de quem tem uma posição contrária à sua. E a partir daí, qualquer reivindicação desse grupo que está fora do seu grupo se torna ilegítimo, não tem valor, não tem relevância. Então, tudo que você faz contra ele, qualquer argumento que você use ou qualquer forma de repressão que você use, ela se torna legítima, porque o grupo atingido, o inimigo, né, o diferente, ele já não tem mais legitimidade de se defender ou de reivindicar mais nada. E eu acredito que isso é um resultado muito claro dessa construção polarizada, dessa questão, dessa construção maniqueísta, né, de você realmente deslegitimar qualquer pessoa que se oponha à sua opinião, porque aí você consegue construir a sua própria visão de mundo como aquela única, realmente verdadeira e absoluta. Beleza, é muito bom. Vocês podem ver, essa discussão ela é extensa, né? Assim, o negócio é brutal, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. O nosso formato aqui ele não permite que a gente estenda tanto assim, mas acho que deu para entender assim o core, né, a nossa tentativa de traçar, né, o que é a influência do maniqueísmo na banalização das violências diversas que acontecem na nossa sociedade. Nossa, meu filho tá chorando aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos encaminhar para o final já do nosso podcast. A gente vai fazer a nossa parte final aqui descontraída e tal, que é o pinga-fogo, que a gente sempre faz. E hoje, quem toca o pinga-fogo é o Nakamura. Ele, assim, falou que ia se vingar da gente e tal. E já sei, eu tô meio preocupado, né? Porque o cara não pega leve. Então, vamos lá, Nakamura. A palavra é sua. Pode fazer o pinga-fogo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu prometo que não vai ser ruim, né? Eu gosto de todos vocês, então eu montei uma lista com muito carinho. Eu só queria pedir para que vocês se atentem à regra básica do pinga-fogo, que é realmente tentar se limitar a uma palavra ou a pouquíssimas palavras, por mais complexo que seja o que eu vou falar para vocês. Certo. Então, tendo em vista assim, né, o nosso tema, eu escolhi uma lista seleta de pessoas que têm uma relevância ruim ou não dentro da política, né? E acho que praticamente todos esses atores aqui que eu escolhi
são pessoas assim que já deram declarações, algumas um tanto quanto questionáveis, outras muito boas. São pessoas que, né, são conhecidas por coisas que falaram. Né, mas não só isso, eu também peguei alguns conceitos e alguns fatos aí que eu gostaria que vocês analisassem. Então, vamos lá. Para começar... Vixe Maria, segura. Eu queria começar pelo Thiago. Vamos lá, Thiago. Opa, vamos lá. Então, o primeiro nome da sua lista é Elon Musk. Complexo. Complexo. Boa. Ai. Vamos lá para a próxima. Essa é mais tranquila. Depende também, né? Carlos Bolsonaro. Nossa, eu tenho que usar duas palavras de novo. Eu tenho que dar uma intensidade no adjetivo. É muito babaca, assim. Justo. Ernesto Araújo. Nossa senhora. Maluco, paranoico, maluco, sei lá. Nossa, Muito bem. Tiagão, paranoico é muito bom, assim, a palavra que resume bem ele. Acho que casa perfeitamente. Agora, Marcos Pontes. Decepção. O Tiagão, só que é que assim, pra mim é muito louco, eu faço umas reflexões às vezes, eu fico pensando, como é que uma pessoa que ele foi pro espaço, né? Sim. Como é que uma pessoa que viu a Terra, o planeta Terra do espaço, deve ser uma visão assim única, um negócio ímpar. Uhum. Como é que uma pessoa que foi pro espaço, viu a Terra, volta pra Terra e apoia o governo Bolsonaro? Eu não consigo entender isso. Isso é absurdo pra mim. É uma coisa que não faz sentido. Muito bom, Luiz. Muito louco. Agora, olha, eu prometo que não foi pra pegar pesado, tá? Mas a última parte do seu pinga-fogo. Uhum. Quero que você tente definir, por mais difícil que seja fazer isso, em uma palavra, um conceito que ele tá muito, né, em voga nos últimos anos aí, principalmente aqui no Brasil. Nacionalismo. Perigo. Boa. Muito bem, viu? Não foi tão ruim. Agora, vamos para... Mas muito obrigado, viu, Thiago? Você foi muito bem. Valeu. Agora vamos para nossa próxima roda, né? E queria chamar a nossa estreante de hoje, Lívia. Ai, meu Deus. Tô morrendo de medo. Não, calma. Ó, como você tem muito contato com a questão da educação, eu tentei pegar algumas pessoas que tivessem um pouquinho a ver com isso, né? No caso, uma pessoa, a primeira da nossa lista, é Alexandre Frota. Nossa. Incompetente. Boa. Agora, seguindo, né, na questão dos discursos, né, e de fomentar a polarização, Damaris Alves. Nossa, é complexo. É complicado falar em uma palavra, né? Pinga-fogo. Mas complicado, né? É complicado, complexo, né? Mas eu acho que ela é uma simplificadora, assim, de todos os discursos. Ela simplifica tudo como se fosse tudo branco no preto, ou um ou outro. Ela estimula esse dualismo que a gente falou aqui no podcast. Boa. Dilma Rousseff. Dilmãe? Dilma. Saudades. Saudades, pois é. Eu acredito... Deixa eu ver a palavra pra ela. Acho que firmeza. Reforma do ensino médio. Reforma do ensino médio. 2016. 2016, sim.
aprofundador de desigualdades. Muito bem. E por último, mas não menos importante, Ai, meu Deus. me diga aí o que você acha comunismo. Uau. Ai, complicado falar em uma palavra. Bom, acho que é um sistema que a gente precisa estudar mais e refletir bastante sobre isso, porque para não cair justamente nessas simplificações. Boa. Parar por aí. Mas você foi muito bem. Muito obrigada. Obrigado. E, bom, vamos para o nosso próximo participante. Sérgio, por favor. Vamos lá. Tá preparado? Tô. Tá bom. Nosso primeiro item da lista é Leonel Brizola. Acho que é transparente. Boa. Nossa, esse aí é saudades mesmo, assim, muita saudade. Demais. Hannah Arendt. A gente... Acho que ela é genial. Boa. Acho que é uma das melhores filósofas para entender a contemporaneidade. Bem. Plínio de Arruda Sampaio. Saudades. Muitas saudades hoje aqui. Nostálgico. O Plínio, acho que ele era... Deixa eu pensar uma palavra para ele, mas era... Ele era forte, assim, né? Eu acho que forte. Uma palavra boa para ele. Boa. Agora, seguindo aí nesse campo de figuras políticas, né? Donald Trump. Empresário. Acho que ele é a cara do empresário que governa de acordo com interesses próprios, disposto a dar benefícios a uma minoria. Sim. Então acho que empresário é uma boa palavra para ele. Boa. E agora, por último, um conceito para você também. Fascismo. Que é o mal maior. Acho que fascismo é o mal maior. Boa. Muito bem, Sérgio. Não foi tão ruim, né? Fala a verdade. Foi horrível, né, Nakamura? Você tá pegando pesado, né? Desculpa. O cara sem gracinha, né? Nossa. Ô, Luiz, Tá pesado. eu posso Oi. dar uma palavra pro Luiz de início? Ô, louco! Nossa! Ai, meu Deus! Novidades. Metralhado. Luiz, a palavra pra você é Nakamura. Ô, louco! Boa. Quebrando o Nakamura, protocolo, boa. Canalha. Não, mentira. Um cara coerente. Não, que pega vamos pesado, manter- não pega fogo. É, Acho vamos que manter o canalha, eu acho. Porque Ele pegou pesado hoje. pegou pesado. Lembre-se que eu ainda tenho o meu, hein? Ainda tenho a minha chance no próximo mês. O Thiagão, ele vai ser pior. Acho que assim, ficando pro final, assim, do Pinga Fogo, vai querendo metralhar o resto, porque já passou por tanto Pinga Fogo que fica meio, né? Vai Não, acabar com o gente, não, podcast esse pinga-fogo aí. não vamos reproduzir essa ótica do ódio, não, tá, galera? Então, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Gente, eu fiz essas listas com amor. Foi tudo no amor aqui. Agora, obrigado pelo canalha e pelo coerente, tá? Agora o cara vai pegar mais pesado ainda comigo. Finalizando, deixei você, Luiz, especialmente pro final, tá? Que maravilha. Mas não tá pesado, cara. Não tá pesado. Tá bom, vou confiar em você, né? Tá tranquilo. Manda. Depende do seu parâmetro também. Vamos lá. Então, nosso primeira personalidade da lista, ela é muito conhecida pelas suas capacidades de oração. Fernando Collor. Falso herói. Acho que é a palavra que... E a gente continua reproduzindo, né, esses falsos heróis. Mas o falso herói... Esse sim é canalha.
Muito bem. George W. Bush. É outro canalha. Não, tô brincando, não vou me resumir a canalha. George W. Bush, quando eu penso nele, eu penso em sangue. Porque a intervenção a intervenção que foi perpetrada no governo dele, com a guerra do Iraque e tal, me remete a sangue, morte. Justo. Barack Obama. Barack Obama é importante para a representatividade da população negra, mas é presidente dos Estados Unidos, então das coisas que ele não, enfim, decepcionou bastante, como já era esperado. Guantánamo, né? Guantánamo ele não conseguiu fechar. Então, assim, importante e também decepcionante em algumas partes. Boa. Agora, o Brexit. Olha, o Brexit nossa, difícil, hein, meu, falar em uma palavra. Você tá de brincadeira com... Nossa senhora, meu. Impossível falar em uma palavra. Eu vou falar aqui, impossível. Assim, o Brexit, eu já vi várias posições sobre isso, né? Tem pessoas que acham que a Inglaterra tem que sair do euro, porque o euro coloca países da Europa em vulnerabilidade, né? No que diz respeito ao uso da moeda, que o custo de vida é alto e tal. E tem pessoas que acham que o Brexit é ruim para a Europa de uma forma geral, inclusive para esses países que são prejudicados pelo euro. Então, essa é uma análise econômica complexa, né? Então a palavra eu colocaria complexa, porque é difícil de analisar em uma palavra. Aí, conseguiu resumir uma palavra. E agora, por último, mas também não menos importante, marxismo cultural. Olha, o marxismo cultural, o Sérgio falou bem, né, sobre esse termo no último podcast e tal. Eu acho que faz parte dessa dualidade, é um conceito que faz parte dessa dualidade, né? Sim. Esse maniqueísmo que destrói qualquer construção complexa e crítica da realidade. Então, é uma palavra, né? Puta. Uma palavra para o marxismo cultural insuficiente, né? Uma análise insuficiente. Muito bem. Luiz, não foi ruim, fala a verdade. Não, você pegou pesado, assim. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem como você se defender. O Brexit e uma palavra, puta, pesado. Mas é isso, muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês. Espinga Fogo foi uma maravilha, viu? Gostei muito. Foi muito bom, foi muito bom. Os próximos vão ser num octógono. Então, a gente já se bate mesmo, tal. Acabou. Nossa, foi bem difícil. Bem difícil. Bom, pessoal, então é isso. A gente finaliza aqui o nosso Situicecast desse mês. Tema complexo, mas a gente tentou abordar da melhor forma possível aqui. Se vê no próximo mês. Não esqueçam, né, de compartilhar esse podcast aqui para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Também não esquecer de seguir nossas páginas, nosso trabalho semanal, né, nas mídias que a gente tem. O Situice, ele não é só produz só um podcast, a gente produz conteúdo através do Instagram, do Twitter, de uma página no Facebook. A gente tem também o podcast, ele é disponibilizado no Spotify e no YouTube. Então no YouTube é interessante, né, seguir o nosso perfil, no podcast também, acionar sininho, essas coisas, né, que as pessoas que fazem podcast pedem. Mas é importante porque se você quiser ter contato com o nosso conteúdo, há que se vencer esses algoritmos, né, que disponibilizam só alguns conteúdos. Então mesmo no Instagram, né, às vezes nossos seguidores eles têm contato com uma parte só do conteúdo disponibilizado dos perfis que seguem. Então vale ativar, né, ativar ali como se fosse o sininho do Instagram, né, para você seguir, acompanhar diariamente. Cada vez que surge um post novo, você segue você acompanha o nosso post e tal e interage com ele.
Bom, pessoal, é isso. Não vamos nos estender mais, porque já passamos aqui do tempo. Lívia, bem-vinda de novo. Muito obrigada, adorei. É muito bom contar com você aqui na construção do Twist de uma forma geral. E é isso, semana que vem a Giovana volta, e aí estaremos com o time completo. E é isso aí, pessoal. Gente, dá um tchau aí pros nossos ouvintes. Até mais. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.